Voltamos aqui com a nossa parte 2. Então, a globalização, ela teve como consequência uma evolução natural dos computadores, tá? Então, como que se deu a evolução dos computadores? A gente tem a geração zero, que é os primórdios da computação, que não se tem uma data precisa, assim, falar, não, esse foi o primeiro computador, não tem, tá? A gente tem ele uma data fim, que é por volta de 1945, que é a fase de computador mecânico e pré-mecânico. Deixa eu só procurar aqui, filme, máquina, Enigma. Peraí que eu já acho aqui, eu passo o filme para vocês. Eu não sei se ele tem na Netflix. O filme chama O Jogo da Imitação. Vou colocar aqui no chat, no recesso aí, ou no final de semana, se vocês tiverem um tempinho, eu recomendo vocês assistirem, tá? Que é muito bom, ele conta, na verdade, a história do primeiro computador, que era uma máquina mesmo, assim, física, de fazer cálculos, né? E fazer esse cálculo com base em determinados parâmetros para se poder chegar num resultado, tá? Não vou contar aqui o filme, senão eu acabo dando spoiler, eu não sei contar filme sem dar spoiler, tá? Mas é muito bom assistir, tá? Eu recomendo que tenha um pouco a ver com a nossa disciplina, quem ainda não assistiu. Aí a gente teve a primeira geração de computadores, que foi de 1945 a 1955, que foi das válvulas a vácuo, que eram as mesmas válvulas do rádio, que elas passavam a ser usadas nos computadores, né? Então ela esquentava, ela parecia uma garrafa de Coca-Cola, assim, grande, que esquentava, ficava vermelho pra caramba, tá? Aí depois a gente vê, essas válvulas de vácuo foram substituídas pelos transistores, que eram os equipamentos que acabavam fazendo a relação de circuito aberto ou fechado 0 ou 1, né, que é os primeiros códigos binários, que é o que o computador usa como base até hoje. Tá? A terceira geração, que foi de 1964 a 1980, que começou a trabalhar a questão de circuito integrado, ou seja, você tinha um computador que era quase do tamanho 2 metros quadrados, 4 metros quadrados, eles eram ligados por fio, e isso virava uma gambiarra do tamanho do mundo, daí o circuito integrado, aquelas placas, né, que diminuía a quantidade de fio, diminuía o espaço que se tinha, porque muitas vezes o espaço tinha que ter por causa do fio, do cabo, que esquentava, a ventilação e tal. E começou-se a compactar, um computador que antes era 1/3 do tamanho do navio Titanic, e por volta de 1980 ocupava 2, 3, 4 metros quadrados. A quarta geração, que veio de 1980 até hoje, tá? Que foram os computadores individuais, ou os computadores de uso individual, tá? Ou os PCs, ou Personal Computer, tá? Que são computadores que passaram a sair do âmbito empresarial e começaram a ir um pouco ali para o âmbito pessoal, particular, né? Que a gente faz uso até hoje. E a quinta geração é a visão de futuro, que é o uso da inteligência artificial. O que é esse uso da inteligência artificial? É quando você atribui ao computador, determinadas características humanas, e muitas vezes ele passa a tomar determinadas decisões com base no seu padrão de comportamento, com base no seu padrão de consumo, né? Então, por exemplo, hoje você já tem a Siri da Apple, você já tem o Google, que geralmente é a base do Android, você tem a Alexa da Amazon, em que você começa a conversar com o computador e aí você pede informação de um restaurante próximo, você pede informação de previsão do tempo, você pede informação de uma rota alternativa que seja mais rápida para você dirigir, entre outras questões, né? Então, percebam que você já começa a conversar com o computador sem você perceber, às vezes, que isso está virando hábito ou rotina, né? E isso eu quero mostrar para vocês, quando a gente normalizar essa questão de pandemia, eu vou propor um curso de extensão em que eu vou ensinar vocês a trabalhar com automação. É automação residencial, mas dá para adaptar ela para automação do campo, tá? Vai ser um dos últimos conteúdos que eu vou trabalhar de maneira teórica, mas eu quero marcar uns 2 dias assim para eu mostrar para vocês isso na prática, tá? Como que funciona.
E aqui em casa mesmo eu instalei, por exemplo, algumas tomadas ligadas na internet, e eu dou um comando de voz, eu falo assim, ok, Google, desligar a lâmpada do quarto. E ele vai lá, só no comando de voz, ele vai lá e desliga ou liga determinada lâmpada. E isso é caro, professor? Não. Com menos de R$100, R$150, você consegue montar um esquema desse e não tem que pagar mais nada depois. Tá? Lá no final da disciplina eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. A questão que eu quero chegar, o meu objetivo aqui é mostrar que de 1945 até hoje, que dá mais ou menos aí 85 anos, olha o tanto que o computador evoluiu, tá? Lembrando que se a gente voltar aí a 20 anos atrás, né, você tinha máquina fotográfica, um aparelho, câmera de filmadora, outro aparelho, computador, outro aparelho, deixa eu ver o que mais, internet com outro aparelho, e hoje é integrada, agenda, outro aparelho, deixa eu ver o que mais aqui, lanterna, caixa de som, né? Então, assim, você tinha 15, 20 aparelhos que hoje você resume num smartphone, num único aparelho, tá? Então, a tendência é cada vez mais equipamento, a vida social ficar integrada nesse tipo de dispositivo, tá? E aí a gente tem, né, essa leitura do Castells, eu não passei para vocês, depois eu vou ver se eu passo, porque de fato não é muito interessante, eu acabei deixando aqui, mas não é muito interessante, tá? Mas a tecnologia da informação, ela teve várias mudanças também, ao mesmo tempo que o hardware, que o equipamento evoluiu, o software e a tecnologia, a comunicação também acabou evoluindo, tá? E aí, a gente teve várias mudanças, né? Nos computadores, a gente teve a questão dos IBMs, os Altairs, Apple I, Apple II, Macintosh, entre outros, né, computadores. Nas telecomunicações, a gente teve vários avanços, como a integração de computadores, a intranet, internet, a questão do comutador digital, que substituiu aquelas telefonistas que ficavam lá plugando as linhas telefônicas para fazer intercâmbio, né, completar uma ligação, transmissão por pacote, banda larga, tá? Então, para vocês terem uma noção, em 1956, os primeiros cabos telefônicos transatlânticos podiam transportar 50 circuitos de voz compactado, né? Ou seja, para você fazer uma ligação intercontinente, entre um continente e outro, só podia ter no máximo 50 pessoas falando de maneira simultânea. Em 95, os cabos de fibra ótica permitiram 85 mil ligações simultâneas. Hoje já pode ser feito até 1 bilhão de ligações simultâneas transatlânticas, né, digamos assim, por conta do avanço da tecnologia. Tá? Até porque hoje nem mais é transatlântico, hoje de boa parte delas é por satélite. Tá? Você teve também um avanço nas telecomunicações, os ATMs, que são terminais de autoatendimento. Então, você tem caixa eletrônico, que você saca dinheiro sem precisar de uma pessoa física ali o tempo todo. Você vai lá no shopping, você pode pagar um estacionamento sem ter ninguém para te atender. Você pode ir no restaurante pedir o seu alimento sem ter ninguém para te atender. Então, o avanço da tecnologia tem esse ponto negativo. Ele muitas vezes vai tirando o emprego de muitas pessoas. Um robô que limpa a casa de maneira automática, né? Muitos prédios, edifícios, por exemplo, ali em Cuiabá, São Paulo, em cidades que são capitais, já não tem mais um porteiro físico que atende ali. Ele tem uma câmera e fica um porteiro atendendo 4, 5, 6, 7, 8 prédios. E aí esse porteiro trabalha com lista de entrada, autorização, ele olha na câmera e daí ele vê se libera ou não a entrada das pessoas. Então, o avanço da tecnologia vai fazendo com que, muitas vezes, o emprego desqualificado, ou seja, com pouca qualificação de mão de obra, acabe se perdendo ao longo do tempo. Tá? E tem um autor, que é o Alfred Kuhn, que ele estipulou uma teoria que explica as mudanças na sociedade, aliadas ao paradigma da evolução e do pensamento científico, né? E ele resume essa evolução do sistema de produção. Então, ele fala que primeiro foi artesanal, né, que você sai da mudança da produção de alta qualidade, baixa produtividade,
que tinha um maior custo, né, como roupa, carro. Por exemplo, lembrando que os carros antigamente eram muito caros, porque você tinha uma pessoa construindo o carro do começo ao fim. Ela montava o chassi, ela montava o motor, pneu, parte elétrica. E o Ford, que é um americano, criou o sistema de produção em massa, em que ele especializou a mão de obra da fábrica, e a pessoa que montava chassi só montava chassi, pintura só pintura, elétrica só elétrica, e com isso ele conseguiu aumentar a produção em massa, né, que foi o modelo de Ford, e também evitava muito desperdício de matéria-prima, dava muita ênfase na produtividade para reduzir o custo. Tá? E hoje você tem um foco na produção enxuta, que é um método japonês, inclusive, porque tinha que fazer com mais com menos, combinava as vantagens dos modelos anteriores, trabalha com um modelo de negócio chamado just in time, que é a produção no tempo certo, então ele mantém o estoque no mínimo possível, porque estoque é custo, tá? E trabalha com a pessoa mais especializada, né? Ela visa dar uma eficiência dos meios de produção para reduzir custo e, dessa forma, democratizar o acesso para que as pessoas possam comprar em maior quantidade. Tá? Então, aqui a gente tem um quadro comparativo entre produção artesanal, produção em massa e produção enxuta. Tá? Então, produção artesanal foi a primeira que aconteceu, produção em massa foi a segunda e a produção enxuta foi a terceira. Vou colocar aqui. Tá? Então, percebam que cada fase dessa, cada mudança dessa trouxe impactos positivos e negativos, né? Então, você, ao mesmo tempo, sai de uma questão de baixa quantidade para uma alta quantidade, de um alto custo com baixo custo, né? Porém, você tem trabalhadores, ferramentas um pouco mais, perdão, trabalhadores mais habilitados na produção artesanal, e na produção enxuta e na em massa você tem um pouquinho menos habilitado. Né? Na enxuta exige habilitado no sentido de mais qualificado, não necessariamente braçal. Tá? Perdão. E as concepções que definem, saiu junto aqui, né? Que definem que estão implementadas no paradigma da produção enxuta, começam a ser utilizadas em outros segmentos, como supermercado, restaurante, banco 24 horas, né? Entre outras. E esses serviços são baseados no puxar ao invés de empurrar. Ou seja, o que significa isso? Eu tento antecipar a demanda, eu tento fazer uma previsão do máximo que der para eu não trabalhar com tempo ocioso, para que eu consiga fazer o maior número de atendimentos no menor tempo possível, tá? E as concepções dessa produção enxuta, elas começam a fazer parte da maneira como a gente pensa e age. Então, assim, hoje a gente, ainda que não tanto, mas a gente é mais consciente sobre o desperdício do que era alguns anos atrás, tá? A gente separa e recicla lixo hoje, e procuramos ter uma consciência um pouco mais ecológica, ainda que o brasileiro em si, né, não tenha tido ainda, mas quando a gente fala esse texto, a gente está falando de maneira global, né, da sociedade mundial como um todo. Não há, às vezes, tanta preocupação com desmatamento, queimada e poluição. No mundo inteiro há, mas no Brasil ainda não tanto que é bem comum a gente ver as pessoas ainda tacando fogo em lixo no quintal, tacando fogo em fazenda, no Pantanal, né, no meio ambiente, isso é muito comum, né? Então, essa preocupação é com a poluição e com a qualidade de vida, e a sociedade está sendo impregnada dessas concepções, ainda que aqui no Brasil de maneira muito lenta, e elas passam a fazer parte do nosso cotidiano. Ou seja, a gente passou a vivenciar um novo paradigma que permeia tudo e todos. Né? E aí vem o seguinte questionamento, né? Ora, se a gente está tendo uma mudança de pensamento, né, uma mudança de concepção, esse modelo atual, ele é mais perverso ao meio ambiente do que o modelo anterior industrial? Sim ou não? O que vocês acham? Paloma colocou aqui que não, tá? Exato, tá, Paloma? Apesar desse modelo, assim, mais enxuto, né, causar um certo problema com um custo social mais elevado, como o desemprego, né, ao mesmo tempo, ele acaba abrindo a porta para a questão da qualificação do trabalhador, né?
E o problema é, muitas vezes, que o trabalhador nem sempre tem acesso aos meios para qualificar. Então, você, às vezes, tem um Senai, um Sebrae, uma universidade, uma faculdade, alguma instituição, tentando capacitar o trabalhador. Mas, muitas vezes, o próprio trabalhador não quer ser capacitado, não quer ser qualificado, porque ele já acostumou, porque ele acha que ele sabe, porque ele faz isso há 20, 30 anos. Então, esse é o grande problema, tá? E certamente essa nova atitude é fruto de um processo educacional cujo objetivo é a criação de ambientes de aprendizagem em que o aprendiz vivencie essas competências. Então, para que a gente consiga fazer com que o trabalhador, exatamente, Ednei, o comodismo, né? Para que a gente consiga fazer com que esse trabalhador adentre a tecnologia, né, é preciso convencer ele que isso não é um luxo, que isso é uma necessidade, tá? Que, por exemplo, uma empresa, quando vocês formarem, não vai querer perder tempo ensinando vocês como é que faz uma agenda e uma gravação de uma reunião virtual. Eles já querem vocês prontos, né? Então, isso vocês vão ter que aprender de um jeito ou de outro dentro do curso, né? E provavelmente, quando eu marcar o curso de extensão presencial com vocês, eu vou dar uma alinhada nisso também, tá? Como é que agenda, como é que faz uma gravação, como é que gerencia isso, tá? A questão das planilhas, né? A gente vai ver se consegue trabalhar isso de maneira presencial num curso de extensão, porque não vamos conseguir trabalhar em tempo dentro da disciplina de forma virtual, tá? E é nesse contexto que se inserem-se novas formas de sociabilidade e de vida urbana adaptadas ao novo ambiente tecnológico, implantado pelas combinações das novas tecnologias de informação, como a expansão global das redes de telecomunicações. Então, alguns autores, como Castel, têm buscado compreender esse fenômeno sob um prisma mais sociológico. O que significa isso? O comportamento das pessoas frente à tecnologia e frente ao contexto de trabalhos dela. E aí ele usa o conceito de informacionismo, tá? Que é entendido, né, o informacionismo, ele é um novo modelo de desenvolvimento que privilegia o uso de tecnologia no processamento da informação e no suporte à comunicação simbólica como a principal fonte de produtividade social, sucedendo o industrialismo. Então, o que significa isso, industrialismo? Eu produzo para atender uma demanda, tá? O informacionalismo, eu procuro entender o que está acontecendo no mundo, procuro entender o que está acontecendo ao meu redor, e aí eu tomo uma decisão de fazer ou não fazer. Tá? Eu busco primeiro uma informação, para aí sim eu tomar uma decisão. Tá? Né, como eu falei, o industrialismo, ele veio com a ênfase de mecanização do trabalho braçal, de você ser mais reativo, de você agir para atender uma demanda, né? E o informacionalismo, ele já age de maneira mais crítica, mais criativa, mais proativa, no sentido de pensar lá na frente, tá? Então, mas, professor, dá um exemplo de aplicação do informacionalismo, né? Ora, a gente tem que considerar que com uma possível vacina que vá garantir uma imunidade relativa da população, a gente pode começar a pensar numa vida tentando voltar ao normal a partir do ano que vem, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma incógnita. Então, eu não posso simplesmente deixar de produzir máscara, deixar de produzir álcool em gel, porque a vacina vai resolver o problema. Pode ser que ela não resolva, né? Então, eu não vou acabar com a produção de álcool em gel e máscara, eu vou reduzir. Até porque isso vai ser uma tendência de futuro. Qualquer gripe, seja Covid ou não, a partir de agora vai ser tratada como Covid, certo? Então, as pessoas vão deixar de trabalhar, elas vão passar a usar máscara com mais frequência e vão tomar um certo cuidado nesse relacionamento entre as pessoas. Né? Exatamente, Tainan. Tem iniciativa que algumas linhas de produção, elas acabam sendo mais solidárias com o meio ambiente e com o meio social. Né? Não adianta só produzir e estragar o meio ambiente ou o convívio social. Né? E a Paloma até pergunta aqui, né, se, na minha opinião, quanto tempo vai demorar para a mudança informacionalista. Paloma, eu acho que em nível de Brasil vai demorar um certo tempo ainda, tá? Porque, como eu falei na aula agora há pouco,
se a gente tem um grande número de pessoas que acredita que a Terra é plana, se a gente tem um grande número de pessoas que acredita que às vezes essa vacina vai ser mais prejudicial do que auxiliar, né? Ainda que que pode ser que ela esteja certa, mas ainda assim a chance dela estar errada é muito maior, porque tem pesquisa científica, tem uma ciência por trás disso, né? Eu acho que isso vai demorar um pouco mais para acontecer aqui no Brasil, tá? Em outros países pode ser que isso chegue de maneira mais rápida, até porque tem outros países que têm um controle mais rígido sobre fake news, sobre o acesso da informação, tá? Países como Rússia, que já está vacinando, Coreia, que já está vacinando, China, que já está vacinando, são países que você não tem liberdade de expressão. Então, ao mesmo tempo que se proíbe uma fake news, também proíbe de você informar, passar uma informação correta de maneira rápida, tá? Porque você tem órgãos de censura, entre outras coisas, tá? E aí vem, né, alguns outros questionamentos, né? Como você está se relacionando com a grande quantidade de informação que existe nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, existem grupos de WhatsApp de turma, né? E aí, não que vocês precisam fazer isso, tá? Estou contando o que acontece em outras turmas. Que os líderes de turma proibiram os alunos de se comunicar no grupo. Tem o grupo da sala, que é o que conversa, todo mundo conversa, mas tem um grupo do professor com os alunos, que só os líderes que conversam com o professor para evitar muita conversa, evitar dispersão, né? Evitar que polua o grupo, né? Porque senão, o professor mandou um texto para ler lá na terça-feira, daí o pessoal conversou demais, perdeu aqui o fio da meada, né? Ou eu não vi, passou batido. E eu não ligo, tá? Assim, se quiser fazer outro grupo só para informe, o critério é de vocês. Eu me dou bem nos dois grupos, não tem problema, tá? E se tiver que eu repetir a informação 2, 3 vezes, eu repito, não tem problema nenhum também não. É só dizendo que há outro tipo de entendimento por conta disso. A informação está muito grande, muito ampla, e nem sempre às vezes a gente consegue pegar e acompanhar, né? E a informação, ela continua até hoje se constituindo como a principal fonte da base econômica dessa sociedade contemporânea. Então, ela ainda é e vai continuar sendo por muito tempo a base da sociedade, tá? E a tecnologia, ela se tornou um dos principais paradigmas de mudança, pois ela modificou a nossa relação com espaço, tempo, produção, consumo, relacionamento, identidade, né? E aí, até, isso vai ser assunto de uma outra aula, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Facebook hoje tem 1,5 bilhão de visitas diárias. Então, 1,5 bilhão de pessoas acessam o Facebook diariamente. Wikipédia, e olha que não é uma fonte 100% confiável, não é uma fonte científica, tá? Se ele fosse impresso, ele teria mais de 8 milhões de páginas. Atualmente, mais de 200 milhões tem algum tipo de blogs de pessoas físicas. O YouTube tem carregado 300 horas de vídeo por minuto antes da pandemia. Depois da pandemia, hoje você tem mais de 750 horas de vídeo carregado por minuto, né? Então, para vocês terem uma noção de quanto conteúdo está sendo produzido, tá? Foram produzidos mais dados nos últimos 2 anos do que em toda a história escrita da humanidade, na casa dos exabytes, tá? Que você tem gigabyte, terabyte, nonabyte, exabyte, é muito dado, tá? No Google são feitos 4 bilhões e meio de buscas diárias, tá? E o Snapchat, que já nem é mais tanto utilizado assim, ainda conta com 150 milhões de usuários. Então, a sociedade está conectada. Numa outra aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dados, vocês vão compreender um pouco melhor também, tá? E as possibilidades proporcionadas pela sociedade da informação estão nos ajudando na nossa caminhada de vida? Isso fica como um ponto de reflexão, tá? Estamos aprendendo mais? Estamos mais seguros? Estamos sendo mais tolerantes, mais sábios? A gente está melhorando nossa qualidade de vida? Estamos tendo uma vida mais simples, né? É uma pergunta que cada um vai ter uma resposta provavelmente diferente, mas se você levar a pensar a fundo, muitas vezes isso está sendo quase que prejudicial, tá? A questão do teletrabalho fez com que a gente trabalhasse muito mais do que 8 horas por dia.
A questão do WhatsApp faz com que você tenha que responder de imediato, muitas vezes você não tem um tempo para pensar, né? Isso acaba gerando um conflito, porque ele visualizou e não respondeu, né? Ouviu e não respondeu. Então, talvez, e a tolerância não está sendo trabalhada em conjunto, né? Então, talvez essa informação, essa mudança social tecnológica tenha ocorrido de maneira muito rápida, ou muito mais rápida do que a gente estava acostumado a tê-la, né? E Tainana faz uma observação aqui, né, que a cultura do nosso país não favorece a mudança de paradigma, né? Não, nós das agrárias vivenciamos muito isso no campo, né? Embora tenha facilitado com a internet o acesso à informação, muitos produtores ainda continuam nas suas práticas tradicionais. Correto, Tainana. E assim, ele continua muitas vezes porque ou ele não viu, não teve acesso à tecnologia, ou ele acha que é caro, que ele não vai saber lidar com isso, tá? E aí entra num problema sim, e aí, assim, o que para mim, manusear, por exemplo, um controle de uma Smart TV é muito simples, para minha mãe já não é. Minha mãe comprou uma Smart TV meio moderna nessa Black Friday, e ela tá apanhando pra caramba para utilizar. Porque na TV antiga, ela apertava 2, 3 botões e já estava no canal dela. Essa tem mouse, essa tem inteligência artificial, essa tem isso, tem aquilo. E ontem à noite ela me ligou brava, porque ela não conseguia colocar na Globo para assistir a novela dela. Tá? E eu tive que fazer um tutorial para minha mãe, para mostrar para ela como é que ela chegava até o canal da Globo que ela queria assistir. Tá? Então, eu tenho alguns tios também que trabalham no campo, e eu já propus várias tecnologias, inclusive de controle de automação de irrigação, monitoramento da fazenda ali, do espaço, do sítio, software, por exemplo, de gestão, né, igual você tem um programa de um supermercado, um software de gestão empresarial, você tem um software de gestão do campo, que você vai anotar receita, despesa, custo, gasto, investimento, controle de vacinação, entre outras coisas, que é um sistema da Emater, que é gratuito, bem simplesinho de usar, ainda assim ele não quis usar, né? Então essa é uma das dificuldades que vocês vão ter, principalmente depois de formado, para implantar, tá? E o principal fator positivo, o que mais vai dar sustentação para vocês implantarem, propiciarem a mudança, é mostrar quem fez e quem deu certo, tá? Então, assim, é uma mudança do modelo tradicional para um modelo mais moderno, mais contemporâneo, é difícil, não é fácil. Mudança de hábito de cultura é a coisa mais difícil que se tem no mundo. Porque as pessoas, o ser humano, ele tem uma tendência natural de se acomodar, tá? De aprender a fazer a coisa daquele jeito e continuar fazendo a coisa daquele jeito. E aí só quando ele se sente ameaçado é que ele se sente disposto, muitas vezes, a mudar, tá? Então, a questão, a gente vai falar disso na próxima aula, né? Da melhoria genética no campo, né? Que muitas vezes o boi melhorado, né, geneticamente, ainda que ele seja mais caro, mas o retorno dele a longo prazo é muito maior. A questão da tecnologia para ter gado precoce, né? Eu entendo muito superficialmente disso, mas alguns exemplos eu consigo demonstrar, tá? E, então, basicamente era isso, pessoal. Eu coloco as referências, né, que eu utilizei na aula de hoje e eu finalizo aqui. Tá? Eu falei que ela ia estender um pouquinho mais que o normal, que a média geralmente é 1 hora de aula, né? Tá dando quase 1 hora e 15. Mas, basicamente, é isso que a gente tinha para falar na aula de hoje, né? Que a tecnologia, ela mudou ao longo do tempo, junto com a sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que a sociedade evoluía, a tecnologia também. E algumas vezes a sociedade mudou a tecnologia e agora a gente está na fase reversa da tecnologia mudar a sociedade, tá? Então, eu queria que vocês ficassem com essa reflexão aí na cabeça e caso vocês queiram contribuir com alguma sugestão, alguma dúvida, fiquem à vontade também, tá? Só vou parar a gravação aqui para não estender muito a nossa aula.